O nosso jornal 13h30. Estamos pelo portal Carlos Maganin, pela Web TV, pela Rádio Web também e pelo Instagram Carlos Maganin Oficial. E hoje vamos falar de assunto importante que mexe com todo mundo também, questão do trânsito, né? E quando a gente fala de trânsito, já tem aqui algum tempo a amizade com isso também. Já tenho aí esse trâmite, conheço bastante, Dr. Marcelo Araújo, ele que é especialista em trânsito, advogado, especialista em trânsito, já foi secretário de segurança, quase morador de Balneário Camboriú, né, doutor Marcelo? Primeiramente, boa tarde, obrigado por estar aqui no Jornal das 13h30, no portal Carlos Maganin. Maganin, realmente, né, a nossa amizade, a vida política, houve aquela sinergia, aquela empatia, e já vai para anos, né, de casa, aí falando de vários assuntos, de trânsito de maneira especial, e como você falou, Balneário Camboriú está na minha vida desde a infância, quando eu frequentava aqui com meus pais, e permanece até hoje várias fotos antigas que eu tenho ali na Barra Sul, no Hotel Fischer, principalmente na frente, um escorregador de cimento ali na frente. E então, boas lembranças aqui, sempre presente na minha vida essa cidade maravilhosa aqui. Com certeza. E para quem não conhece o Dr. Marcelo, a gente já conversou na Jovem Pan, já conversamos em outros locais também, né, Dr. Marcelo? Já fizemos matérias para o Instagram, para as nossas redes sociais. O senhor é um grande defensor da questão lei de trânsito, do rigor da lei de trânsito. Se ela existe, ela precisa ser cumprida, né? E é um debate que a gente tem bastante aqui. E cada pouco essas leis mudam. A gente não percebe tanto quanto mudam, porque são às vezes mudanças que não atingem diretamente a nós, mas uma categoria, uma especificação, mas é muito contínua essa mudança de trânsito, né, das leis de trânsito. Olha, Maganin, para você ver como isso realmente atinge e acaba atingindo até outras esferas, você sabe que esse ano 2023 acabaram-se os acidentes de trânsito. Não há mais acidentes do trânsito. Não há mais? Não há mais. Acabou, não existe mais acidente de trânsito no nosso país. Eles foram agora a sinistros de trânsito. A expressão legal, em todos os pontos onde havia no Código de Trânsito a expressão acidente de trânsito, mudou para sinistro de trânsito. Então agora nas tuas reportagens, quando você for se referir a algum evento de trânsito onde houve um choque, um atropelamento, algo assim, você já não vai mais falar que houve um acidente de trânsito, e sim um sinistro de trânsito, que passou a ser a expressão legal, né? Legal no sentido de amparar, legalidade. Exatamente, num conceito legal que passou a ser usado. E a gente vê ainda em sentenças, em reportagens, né, em matérias jornalísticas, a expressão acidente de trânsito, que não existe mais. Então, aquela questão, até hoje, conversando com o coordenador da Codetran, lá na Jovem Pan, a gente comentou sobre, e citei o nome do senhor, que aquele acidente de trânsito onde o caminhão acabou atropelando a ciclista na saída do ferryboat, e aí eu usei aquela metodologia. Se ela estivesse empurrando, era um atropelamento. Exatamente, perfeito. E ela estava embarcada na bicicleta, conduzindo, foi um acidente de trânsito. Então ele seria um sinistro de trânsito. Exato. Em frente ao ferryboat. Exato, classificado como uma colisão. Nesse caso, ela estando embarcada, né? Ela só seria pedestre desembarcada da bicicleta, então um sinistro do tipo colisão entre veículos. E aliás, até por uma curiosidade, se ela estivesse empurrando um carrinho de pipoca, ainda que com os pés no chão, ela seria uma condutora de veículo de propulsão humana do tipo carro de mão, portanto, não seria uma pedestre. Ela continuaria sendo uma condutora de veículos, tendo que andar no sentido e direção dos demais veículos, apesar de estar com os pés no chão. A exceção no artigo 68, parágrafo 1º, é para o ciclista. Eu acho engraçada a expressão que a lei usa, o ciclista desmontado, na impressão que ele... os braços, as pernas... Os braços, as pernas, desmontou em pedaços, não. O ciclista desembarcado, né? Ele é considerado pedestre. E nesse sentido, né, que a gente falou da expressão acidente de trânsito, sinistro, colisão, atropelamento, etc., aqui em Balneário tem uma solução de engenharia que é a rotatória. Isso. Sabe que em cada lugar desse Brasil você vê a rotatória com uma expressão diferente. Então você vê rótula, rotunda, redondo. Esses dias eu tive
no interior do Rio Grande do Sul, você vai até a bola, que bola? A bola, a bola. A bola. Então você tem o girador, então você tem muito essas expressões regionais, né? Mas na lei de trânsito você tem expressão legal, nesse caso rotatória. Mas, doutor Marcelo, a gente começou falando desse assunto e depois a gente, até antes de entrar aqui no nosso Jornal das 13h30, a comentário seria sobre uma outra situação que está dando uma confusão muito grande, que é o toxicológico. Quem é que tem que fazer o toxicológico? Todo motorista ou qual a categoria? E essa questão agora, tem que refazer o toxicológico ou não? Como é que está essa questão? Que é uma dúvida polêmica. Olha, é engraçado que certas polêmicas, elas começam primeiro pela falta de lógica, falta de raciocínio. Basta você pensar de forma lógica, cartesiana, que você evita de falar bobagem. Então, primeira pergunta, quem precisa ter o exame toxicológico ou fazer o exame toxicológico são as categorias de habilitação C, D e E, correspondente basicamente a veículo de carga acima de 3,5 toneladas de peso bruto total, que são caminhões, a partir de caminhões. A categoria D são veículos de transporte de passageiro acima de 9 ocupantes, 10 inclusive para mais, seriam micro-ônibus, ônibus, etc. E a categoria E são os veículos conjugados, né? Um caminhão-trator tracionando um semi-reboque, uma carreta, uma coisa assim. Então, é pela categoria de habilitação e não por ser profissional ou não. Então, mesmo você, por exemplo, você é jornalista, radialista, eu advogado, se nós fôssemos categoria C, D ou E, mesmo não trabalhando com transporte, teríamos que fazer o exame toxicológico. Eu fiz a carteira D porque estava na promoção, né? Aquela assim, faz para moto, carro e ganho de caminhão. Fiz o toxicológico, vou ter que fazer de novo, senão eu perco a carteira? Na verdade você não conseguiria fazer, você estaria incorrendo numa infração se fosse apanhado conduzindo, estando com o exame toxicológico vencido. Mesmo se fosse um carro ou uma moto. Exatamente, independente do tipo de veículo. A mudança que houve, inclusive, no código, é que antes você só estaria, antes desse ano, né? Você só estaria na infração se estivesse dirigindo o veículo daquela categoria que necessita do toxicológico. Agora não, acho até uma questão lógica, né? Você dirigindo qualquer veículo. Mas pela primeira vez na história desse país, parafraseando alguém, você viu pessoas pedindo o rebaixamento da carteira. Porque, como você mesmo falou, se você pode angariar hierarquicamente mais categorias, dirigir mais veículos, amplia a tua possibilidade quando há uma necessidade, né, de você conduzir um veículo maior, de maior porte, seja para carga ou passageiro. Nesse teu caso, você indo para D, você pode C e B também. Sim. Ou seja, ampliou bastante. Mas muitas pessoas, categoria C, D ou E, pediram o rebaixamento. Vamos dizer, aquele que já foi um motorista de ônibus, mas hoje só dirige táxi ou veículo de aplicativo, automóvel, ou já não trabalha mais com isso, só dirige carro. Por quê? Para escapar do toxicológico, fazendo o rebaixamento da categoria. Então nunca se viu tanto, né, as pessoas pedirem o rebaixamento da categoria para fins de se eximir de ter que fazer o exame toxicológico. O senhor falou taxista aplicativo precisa a carteira ter o EAR, né? Exerce atividade remunerada. Esse precisa o toxicológico? Não, o toxicológico independe da pessoa ser EAR ou não. A pessoa que tem EAR, a diferença do motorista que não a tenha, é que para o motorista que não a tem, ele só fez o exame psicológico na primeira habilitação. A pessoa que coloca o EAR, também nas renovações, além do exame médico, ela faz o psicológico. Então essa que é a diferença. EAR significa exerce atividade remunerada. O taxista, não há dúvida que ele se enquadraria nessa situação. O do aplicativo, os aplicativos geralmente pedem, exigem que a pessoa coloque isso, mas há uma contradição, porque justamente a lei de mobilidade não o trata como um transporte público. E o aplicativo sustenta que o valor pago não é pelo transporte, é pela conexão entre transportador e transportado através do aplicativo. Olha que saída jurídica, criativa. Por que será então que você não paga o mesmo valor para você ir da Barra Norte à Barra Sul ou daqui até Florianópolis? Deveria ser o mesmo valor, já que é apenas a aproximação. É o contato, né? Exato. Porque a plataforma é o elo de ligação. O elo de ligação. Que está fixo ali. Está fixo ali, exatamente. A partir do momento que você cobra pelo transporte, você está exercendo uma atividade remunerada. Então você veja que, e outra, com veículo particular, com veículo da placa cinza, categoria particular e não categoria aluguel. Então eu digo que foi uma solução
pela lei de mobilidade, que foi criada com essa condição de transporte privado, natureza privada, tanto que os valores eles são aleatórios, né? Variáveis, etc. É porcentagens, né? Porcentagem, tempo, sei lá, ou seja, vários critérios que fazem a mudança desses valores, se estiver chovendo, se estiver de noite, trânsito, se tiver trânsito ou não, mas não é como o transporte público, tem uma tarifa estabelecida, seja por taxímetro, seja de qualquer outra maneira, pelo poder público. Então, gerou isso. A partir desse raciocínio, não tem lógica que, por exemplo, alguém que faz trabalho com aplicativo tenha a capelinha informando. Eu vou aqui exemplificar o mais conhecido, Uber, ali luminoso, ou em cima, como se fosse um táxi com a capelinha. Por quê? Porque você não pode chamá-lo na rua, você não pode pegar o cartãozinho daquela pessoa e mandar um WhatsApp para ele, olha, venha me pegar a tal hora e tal, aquele combinado, né? Você não pode estar parado ali, eu sou Uber. Vamos só mudar, querendo atrapalhar, mas mudar um pouquinho só essa terminação. Não pode, não poderia. Não poderia, vamos botar assim? Eu estive no aeroporto de Foz do Iguaçu esse tempo, fui palestrar lá, e é muito engraçado que no aeroporto você tem as pessoas chamando. Olha, aqui Uber pro centro, mais barato, Uber aqui. Cara, isso não existe. Não é só privilégio de Foz. Navegantes é uma briga muito grande com isso, de motoristas de aplicativo pela plataforma, aguardando a sua chamada, e o pessoal na porta com um luminoso, escrito Uber, escrito 99, e nesse escrito estando lá de dentro da porta do desembarque do aeroporto. Sim. Então, assim, é um clandestino e ainda oficializando e metendo pressão no passageiro, porque não tem opção. Sim, fica refém. Então, situações assim, hilárias até, né? E a própria fiscalização, ela fica numa situação, olha outra peculiaridade em relação ao aplicativo. Quando você tem o transporte público, o táxi, você tem que ser autorizado no local de embarque. Então, por exemplo, alguém que seja taxista de Balneário Camboriú pode apanhar o passageiro em Balneário Camboriú e levar até Itajaí ou até Navegantes. Isso. Mas ele não pode, nesse destino, apanhar um passageiro, iniciar o roteiro lá, porque tem que ser um taxista lá. Já o aplicativo não tem essa limitação territorial. Então, é bastante complexo que o município regulamente e exija determinados procedimentos para o motorista do aplicativo, uma vez que ele não tem uma limitação territorial. Ele chega naquele local, sou de Curitiba, chego aqui, vou trabalhar fazendo aplicativo também, ligo o aplicativo, estendo um pouco minha área de atuação e não há restrição nenhuma, não há limitação. Então, é bem peculiar, né? Bem interessante. E agora na temporada a gente vai ouvir muito disso, e ouço também, recebo nas redes sociais, recebo também enquanto estou lá na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, do nosso Pan Notícias, a questão assim, por que Balneário, o agente de trânsito está na rodoviária, no shopping e nos pontos turísticos, lá pedindo a credencial do motorista aplicativo. Itajaí não tem, Navegantes tem, Penha não tem, é uma coisa local. Isso pode ser exigido pelo Código de Trânsito ou é uma outra lei do município? É uma outra legislação do município, tanto que a origem não veio do Código de Trânsito. A origem desse tipo de transporte aplicativo veio da Lei Federal de Mobilidade. Foi ela que criou essa forma de transporte privado, né? E acabou delegando para os municípios algo que, ao meu ver, fica fora do alcance deles, porque, como você disse, quem trabalha em Itajaí, em Navegantes, em Camboriú, em Balneário Camboriú, Itapema, etc., está apto a fazer o transporte origem e destino em qualquer um desses lugares. E como que você vai exigir? E outra coisa, na fiscalização você teria que ver se efetivamente aquela pessoa foi transportada pelo aplicativo para não caracterizar o transporte ilegal, o transporte irregular. Porque se a pessoa foi apanhada na rua, por exemplo, ou pegou um cartãozinho, ou mandou um WhatsApp, coisa parecida, aí caracterizaria o transporte pirata. Até o John está aqui, tem sim, se for para Balneário Camboriú sem credencial, toma multa. Mas temporada não vemos fiscalização, diz ele aqui, que ele é motorista aplicativo também, e essa questão é bastante pertinente, porque daí o que acontece? Agora na temporada, o número de agentes de trânsito aqui ou qualquer lugar não aumenta. Mas o trânsito aumenta, então acidentes, organização de trânsito. E as prioridades mudam. Isso, e aí peca na questão do transporte de aplicativo, e essa é a grande discussão deles. O ano inteiro estão sendo fiscalizados e tem que ter a credencial. E agora essa época que é a época de faturar, não tem essa fiscalização. Também é uma questão de organização. E vamos dizer, você num deslocamento, fica difícil você saber quem é motorista de aplicativo e quem não é.
Porque, primeiro, a identificação externa, como eu falei, ela não é nem apropriada que exista. Segundo, você pode no teu carro, até para você não manusear o celular, etc., ter no painel um suporte para o teu celular, não necessariamente você trabalhando com aplicativos. Então você veja que a identificação disso, diferente de um táxi, por exemplo, seja pela placa, seja pela configuração que o município estabeleceu, é bem mais complicado. Que são os adesivos, né? Exato. E outra situação que eu observo também, a gente tem carro assim popular, você chega próximo a uma rodoviária, shopping, que nós estamos no Atlântico Shopping, você se aproxima desse local, o pessoal já está olhando o celular e a placa do teu carro, celular e placa do carro, já saber se pode ser aplicativo ou não, porque não existe essa identificação. E como foi dito, a Uber, a 99, o Garupa, qual seja, ela é uma plataforma, um elo de ligação, não é uma empresa de transporte. De transporte, exatamente. Aí gera a questão de relação de consumo, a relação trabalhista ou não com esse transportador, com o motorista, né? A responsabilidade civil, ou seja, várias outras áreas do direito acabam se envolvendo nessa relação. Doutor Marcelo, outra questão também... Do toxicológico, não pode esquecer. Do toxicológico. Né? A gente começou a falar da questão de quem precisa ter toxicológico ou não, mas teve essa questão agora que aconteceu do quê? Vou ter que renovar meu toxicológico, ponto. Todo mundo. É todo mundo, não é todo mundo? Até todo mundo é muita gente, a gente sempre fala assim, né? Mas como é que é essa questão? E por que agora, do nada assim, essa questão de renovar o toxicológico? Magani, todo e qualquer exame de qualquer natureza que você faça, que seja periódico, ele não vale desde que você faz até a validade dele. Qualquer coisa, qualquer piscina, academia, saúde, habilitação, brevet, qualquer coisa que tenha validade. Ela não vale do início ao fim da validade, sendo que a habilitação ainda vale por mais 30 dias depois do vencimento? Sim. Seja um mês, seja uma semana, seja um ano. Qualquer coisa tem validade. Prazo. A partir do momento que tem um prazo de validade daquilo, seja o que for, está válido. Mas o que aconteceu no Senatran, antigo Denatran, passou a ser a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão federal, né, executivo federal. O Denatran já era nacional. Exatamente. Só mudou a sigla e a terminação. Olha só, Magani, inclusive, sabe que, por curiosidade aqui, o nome Detran não está no Código de Trânsito. Está órgão executivo estadual de trânsito. Então, se um determinado estado quisesse mudar para a Secretaria Estadual de Trânsito o seu Detran, poderia. Sim. Assim como os órgãos municipais, Itajaí é Codetran, aqui é BC Trânsito, qualquer um é o órgão executivo municipal, cada um dá o seu nome. E no governo federal, primeira vez que houve isso desde o código anterior, que é de 68, de 66, regulamentado de 68, é que ele sempre foi chamado de Departamento Nacional de Trânsito e os Detran sempre Departamentos Estaduais de Trânsito. Mas o nome, ele veio do código de 66 e foi herdado. Mas para não ter que trocar documento do carro, de habilitação, cada estado tem um nome diferente, você não vê aqui o antigo DEINFRA, agora virou CIE, que é o órgão rodoviário aqui de Santa Catarina. Muitos estados chamam de DR, Departamento de Estrada de Rodagem. Rio Grande do Sul é DAER. Então o nome cada um dá. Mas o antigo Denatran, atual Senatran, disparou uma informação nas carteiras digitais que todos que você disse que fosse categoria C, D ou E, independente da validade, teriam que fazer até dia 28. Primeira coisa que eu digo, pela lógica, não tem lógica. Uma coisa que não tem lógica, e várias pessoas me perguntaram, Marcelo, mas veio a informação e não sei o quê, inclusive até o diretor Detran aqui de Santa Catarina se pronunciou que vai ter que fazer. Não tem lógica. Tudo aquilo que não tem lógica é o mesmo que o Senatran passar uma informação na carteira digital, dizendo, a partir de hoje a roda passa a ser quadrada, não é mais redonda. Não, mas não é, a roda é redonda, ponto. Então, são coisas que você não precisa ser inteligente, você não pode ser muito burro para aceitar uma informação dessa, com todo respeito. Ou uma divulgação oficial e no mesmo dia uma retratação. Ao meu ver, nem seria necessário uma retratação de tão óbvio que foi. Mas como ela repercutiu e muitas pessoas, muitos especialistas reverberaram essa excrescência, acabou muita gente pensando e sendo induzida a crer. O cidadão comum, peraí, se o órgão oficial falou, se a autoridade falou, se o outro falou, ele acha que é verdade, mas não. Permanece aquele que tiver válido, e a validade é de 2 anos e meio a partir da realização, continua válido até o seu vencimento. As pessoas que teriam que fazer até agora, dia 28, elas são aquelas cujo exame já estaria vencido. Mas aí vem um outro pormenor. Por que elas teriam que fazer? Porque
Se elas não tiverem com o exame realizado, elas levariam uma multa, natureza gravíssima, por não ter renovado o exame, mesmo que não estivessem dirigindo. Mas esse dispositivo, artigo 165D, ele foi, na verdade, ele tinha sido vetado. Esses artigos que falam de conduzir o veículo com o exame vencido e tal, eles vieram em junho desse ano, em junho de 23, e foi dado prazo para a realização de 180 dias, né? Era para ter um escalonamento. Mas o artigo 165D, que é esse que fala que você não realizando o exame, não renovando o exame, mesmo que você não estivesse dirigindo, ele num primeiro momento foi vetado. Foi derrubado o veto e ele passou a integrar o Código de Trânsito apenas em 16/10/2023, portanto 4 meses depois do texto original, quando vetado. Ao meu ver, e a jurisprudência, a doutrina fala que quando você tem uma situação como essa, que a lei é modificada posteriormente, é como se fosse uma nova lei, em função do veto que foi derrubado. Juridicamente, entendo que você deveria recontar os prazos, jogar para 4 meses depois. Mas ainda assim, é uma infração impossível de ser autuada. Sabe por quê? Quando você faz uma autuação por infração de trânsito, você tem que vincular um veículo. E que veículo que você, Maganin, por exemplo, teu exame está vencido, chegou dia 28, 29, ou vamos dizer mais 30 dias de prorrogação de validade, em tese, né, para corresponder ao vencimento de carteira de habilitação, você não fez e está em casa, ou você viajou para fora do país. E vão te multar, multa de balcão, como foi falado, inclusive, pela autoridade. Essa é a questão. Mas tem que vincular num carro, que carro? Multa de balcão, que seria? Porque... disso não tem nem ser abordado nem nada. Olhar lá assim, o Carlos Maganin venceu, multa. O Marcelo também venceu, multa. Tem que vincular num carro. O nosso sistema hoje de punição no Código de Trânsito, ele só funciona vinculado ao carro, ele não é vinculado a CPF. Por esse motivo que, apesar de estar na lei desde o Código de 66, não é novidade, recente, o pedestre e o ciclista poderem ser multados, e na ocasião, inclusive, a multa do pedestre é de 1% do salário mínimo de 1966 e o do ciclista de 3% do salário mínimo. Então já existia isso entre 66 e 98 no Código Nacional de Trânsito, e passou a existir, continua existindo a infração de pedestre e ciclista. Só que não há como você executar isso, não há como operacionalizar isso, porque você não tem uma vinculação do débito. O artigo 148 do Código de Trânsito, ele até coloca que a renovação de carteira se daria mediante a quitação de débitos, porém, carteira de habilitação não tem débitos lançados. Aliás, Maganin, seria o sonho das locadoras de automóveis, porque a multa que recai sobre o carro iria para o CPF do condutor locatário. É o sonho de consumo das locadoras, principalmente locadoras, pode ser de transportadora, pode ser de qualquer um que ceda o carro, né? Até do cunhado para o sogro, etc., né? E vice-versa, dele passar o débito para o CPF, mas não é assim que acontece. Por consequência, você não tem como fazer uma autuação de uma infração que você não tenha vínculo com o débito pecuniário de uma placa de um veículo. E como é que vai saber que placa de veículo vai colocar? Impossível. Pois é. Então, ela é inexequível da forma como foi colocada. Até a gente está recebendo aqui perguntas também pelo Instagram, doutor Marcelo, o pessoal está aí, quando entra na parte dos aplicativos, os motoristas de aplicativo, eles são ouvintes aqui assíduos também, né? Tanto na Jovem Pan quanto pelo Instagram, que estão nos acompanhando aqui. E aí está perguntando a seguinte também, assim, a respeito da prefeitura, né, que fez a apresentação dessa empresa, da resposta aqui. O pessoal está perguntando aqui sobre a questão aqui da Secretaria de Educação também, o pessoal está pedindo. A gente está falando de educação, mas educação no trânsito, né? Nessa questão também, doutor Marcelo, a gente tem aí o toxicológico, agora a questão das carteiras também para renovação, né? E tudo mais. Mas nessa época do ano agora também, questão do estacionamento rotativo. Ela entra na lei de trânsito. Sim. E ela é uma nacional, ou ela é estadual, ela é municipal, porque agora Itajaí está ampliando a rede de estacionamento área verde, que tem a azul 2 horas, a verde 4 horas, mas nos bairros e regiões não tão centrais. Isso, quem ordena isso? É o Código Nacional ou são leis municipais? Maganin, o Código de Trânsito, quando ele começou a vigorar em 22 de janeiro de 98,
uma das novidades que ele trouxe foi a criação de órgãos executivos municipais. As competências do órgão executivo municipal estão no artigo 24 do Código de Trânsito, e no inciso 10 do artigo 24 é que passou a ser prevista o estacionamento rotativo pago por parte dos municípios. Então, pelo Código de Trânsito, lei nacional, que prevê a criação dos órgãos executivos municipais, dentre as competências do órgão executivo municipal está o de estabelecer e regulamentar o estacionamento rotativo pago nas vias. Nesse aspecto, ele conferiu ao município, ao seu órgão executivo municipal, a competência para gerir, criar e estabelecer regras do seu estacionamento rotativo pago. Então ficou bem claro, já existia muito antes, desde a década de 80 em São Paulo, por exemplo, a Zona Azul, etc., né? Mas fora de uma legalidade, tanto que eram criadas multas, por exemplo, um fiscal municipal, um funcionário municipal fazia as anotações e um policial militar fazia a multa depois. Curitiba acontecia dessa maneira também, era uma manipulação que havia, mas com o advento do Código de Trânsito 98, isso foi trazido para a legalidade. Tanto que você tem no artigo 181 a infração específica de desobedecer à regulamentação, inclusive do estacionamento rotativo, que tem aquela placa com a letra E dentro de uma circunferência. Isso. Aquela placa significa estacionamento regulamentado. A regulamentação é que será trazida numa placa complementar, seja ela integrando a mesma peça em forma retangular ou numa peça separada, porque a ordem ela parte da placa de regulamentação, que é a circular. Então ela que vai estabelecer. Muita gente pensa que a letra E é permitido estacionar. Não. Até 1973, o Código de Trânsito, ele trazia a letra P igual nos Estados Unidos, igual ao americano, parking, onde é permitido estacionar. Mas a partir de 73, a partir de 74, foi dado um ano para essa adaptação, passou a ver a placa E, estacionamento regulamentado, com a sua regulamentação. Então, onde você não tem proibição, é permitido estacionar, sem qualquer restrição. Onde você tem a placa R6B, que é estacionamento regulamentado, você tem a regulamentação, seja de horário, seja de restrições, permissões, veículo, etc., que pode estar ali. E como você, voltando, né, à tua pergunta específica, está no Código de Trânsito, no inciso 10 do artigo 24, a competência do órgão executivo municipal regulamentar e implantar o seu estacionamento rotativo pago. Por isso, então, que a gente tem essa questão do estacionamento rotativo aqui 2 horas, e Itajaí ampliou para 4 horas também. Então, ele tem a liberdade de estabelecer, né, como eu falei, as suas regulamentações, a sua forma local. Tanto que em cada cidade que você vai, inclusive o nome muitas vezes muda, Zona Azul, Zona Verde, Star, como é em Curitiba, por exemplo. Isso logicamente depende de cada município, mas a competência ele tem para fazer isso, e a desobediência a essas regras constitui infração de trânsito. E a multa? A multa vai para a carteira, aí vai para a carteira nacional de habilitação. Exatamente. A pessoa não pagou, que não seguir as regras do estacionamento rotativo pago, vai ter cometido uma infração de trânsito, natureza média, né, que ele vai cometer, e por consequência a infração de trânsito, né? Ele vai responder como infração de trânsito. Inclusive muitos municípios, como é o caso de Curitiba, que tinha uma regularizadora, onde você pagava um valor para não levar a multa, extinguiram. Agora, quando você deixa de seguir as regras, seja do tempo, seja da colocação dos créditos, etc., né? Aqueles que ainda utilizam cartão físico, deixar de colocar, ele vai direto para a autuação pela infração do Código de Trânsito. Até por coincidência, hoje pela manhã entrevistei o coordenador da Codetran de Itajaí lá no Pan Notícias, e foi justamente uma das perguntas dos nossos ouvintes e também dos nossos seguidores, é essa. Antes havia como regularizar. Chegava lá ou no envelopezinho na caixinha, ou com a fiscal lá do trânsito, eu quero regularizar, pagava, sei lá, 4, 5 vezes mais que o valor do estacionamento. Curitiba eram 10 vezes. Ok. E isso foi o próprio Código de Trânsito, né, que proíbe essa regularização agora. Não existe mais. Na verdade, a decisão de regularizar ou não é do município. Eu entendo que, assim como a regularizadora foi criada por regras municipais, a retirada dessa possibilidade, justamente dentro do fato do debate. Mas espera aí, se houve o descumprimento da regra, é porque houve infração. Então, o grande debate é que a regularizadora ela ficava numa situação intermediária entre o fato da desobediência
e a infração. Se houve desobediência, haveria infração e não teria como você, no meio do caminho, de forma intermediária, como falei, você regularizar. Passa a mão na cabeça do erro. Seria mais ou menos assim, errou, mas estamos aí. Exatamente, paga aqui para não ter. O que, na verdade, sempre foi muito uma discussão de natureza política também. Sim. Ou seja, puxa vida, mas eu só não coloquei o cartão caiu, eu já vou levar uma multa como infrator de trânsito, não parei no lugar proibido, eu isso, aquilo, aquele outro. Então, dentro desse debate, até para, vamos dizer, amenizar um pouquinho a consequência, né, pelo fato de você não ter colocado um cartão ou ativado créditos, é que sempre teve esse debate. Mas agora a maioria dos municípios já está extinguindo a possibilidade de regularização. Deixa de arrecadar, porque essa regularização vinha para o município. Agora a multa vai para o governo federal. Vai para o órgão municipal também, ou seja, a multa ela é municipal, então o mesmo órgão que faria a regularização é ele que também, ou o ente, né, federativo, no caso o município, é que também receberá o valor da multa, tirando eventuais convênios que haja, Sim. os 5% do FUNSED, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que é um fundo que vai para o DENATRAN, mas vamos dizer que o valor pecuniário também é bem mais expressivo. Com certeza. Doutor Marcelo Araújo, especialista em trânsito, advogado também, amigo, obrigado por ter vindo aqui no nosso Jornal das 13h30, esclarecer. E aqui a gente vê pelo próprio Instagram que são muitas perguntas chegando aqui. O rotativo para os ônibus de turismo que param em cada lado do Brasil, travando o trânsito. Aí não é nem um embarque e desembarque? É parada, exatamente. Foi bem lembrado, Maganin. A parada são locais que tem aquela placa da letra E com apenas uma transversal. Isso. Quando você tem duas transversais formando um X sobre a letra E, aí é proibido parar e estacionar, ou seja, geralmente em via expressa, né? Tá. O parar é dentro do veículo, motor ligado, e estacionar é desligado fora do veículo? Não fala nada sobre o motor, até porque hoje você tem o start-stop, muitos carros que você ao imobilizá-lo, ele já desliga, né? Então não é critério liga e desliga, é critério de embarque e desembarque, e também não é critério tempo. Você é um rapaz jovem aí, saudável, não vou dizer bonito, né? Mas com toda a complexão física, você em 10 segundos você embarca ou desembarca no carro. Uma pessoa idosa, com dificuldade de locomoção, eventualmente um cadeirante, pode levar mais de minuto. Sim. Então não existe, e para o coletivo, para o ônibus também, uma coisa é desmarcar uma pessoa de um automóvel, duas pessoas num automóvel, uma criança, uma coisa assim. Outra coisa que também é embarque e desembarque, são 30 pessoas de um ônibus, né? Que vão fazer embarque e desembarque. Ou essa pessoa com dificuldade de descer uma escada. Exatamente. Então o código não fala em tempo de embarque e desembarque, ele apenas usa a expressão embarque e desembarque, né? Para caracterizar a parada e não o estacionamento. E não faz referência a motor ligado, ao condutor estar ali, etc., na direção. Como o veículo está. Está parado ali. Exatamente. Então, até o exemplo que eu dei. Imagine, então, um veículo que seja autônomo, como futuramente poderíamos ter, né, que dirige por si próprio e que tem o start-stop. Ou seja, ele além de estar desligado, está sem motorista, está alguém embarcando, desembarcando. É o que eventualmente podemos enfrentar. Confusões aí para os próprios. Excelente! Nossa, mãe do céu! Doutor Marcelo Araújo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, de estar aqui à disposição. Eu sei que o senhor vem cada pouco, né? Está em Curitiba e está em Balneário Camboriú também, tem seus clientes, suas obrigações aqui também. Aproveita agora também o mar, né? Suas corridas e pedais que tem. Fui nadar de manhã, tá uma delícia pegar na água hoje. A água está gostosa, mas não pura assim, né? Olha, esse é outro capítulo. Isso não envolve trânsito, né? Exatamente, tem as suas consequências, mas o couro está grosso. Isso, já está curtido, né? Está curtido. Então, doutor Marcelo, obrigado pela sua participação. A gente vai voltar, claro, mais vezes aqui no portal do Carlos Maganin, também no Jornal das 13h30, porque isso é um tema polêmico aqui, ó. Se for, a gente vai seguindo aqui, ó, e vem chegando mais perguntas e mais questionamentos sobre a questão do trânsito, que é aquilo que já falamos, né? Ele é bastante polêmico, bastante dinâmico e ele é bastante... ele muda muito rápido. Como a gente comentou, as mudanças às vezes não atingem diretamente a gente, então a gente não vê essa mudança, mas ela vai mudando.
Exato, você vê setores como esse que a gente comentou a respeito toxicológico, atinge realmente uma gama de pessoas, não é todo mundo, mas consequências existem, né? A gente tem que falar de processo de habilitação, os elétricos também, que agora, ou essa mudança que houve em julho desse ano, mudando o critério do que é um ciclomotor, do que é um equipamento de mobilidade autopropelido, a fiscalização agora com a sua fita métrica, a sua trena, para saber o entre-eixos. Lembrando que o CONTRAN colocou entre-eixos sem hífen, mas entre-eixos gramaticalmente tem hífen, igual autoescola escrito tudo junto. Se o órgão federal não sabe escrever a nossa língua portuguesa numa regulamentação nacional, o que eu vou dizer? Vai dizer o que lá em casa, né? O que vai dizer lá, ele vai falar para as crianças, vai ir para a escola. Né? Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Maravilha. Conversamos também com o Dr. Marcelo Araújo, ele que é especialista em trânsito, também advogado, né? Tá aí, tem o Instagram dele, Marcelo Araújo Trânsito, né? Marcelo Araújo. Isso. Então, tá lá então também para tirar suas dúvidas, ele sempre coloca material bem pertinente à questão do trânsito também. Obrigado quem acompanha a gente também pelo Instagram do Dr. Marcelo, pelo meu Instagram e também pelo portal Carlos Maganin. Obrigado e a gente retorna aí amanhã às 13h30 com o jornal 13h30. Abraço a todos. Tchau.